A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro. Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025 gênero. Mistério de horror com elementos sobrenaturais elenco. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível, certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro. Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025 gênero. Mistério de horror com elementos sobrenaturais elenco. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível, certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma.
Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro. Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025 gênero. Mistério de horror com elementos sobrenaturais elenco. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher Benedict, Wong M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível? Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro. Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025 gênero. Mistério de horror com elementos sobrenaturais elenco. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher Benedict, Wong M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível? Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro.
Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível. Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo. Título: A Hora do Mal 2025. Direção e roteiro: Zack Cregger. Data de lançamento: estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível. Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo. Título: A Hora do Mal 2025. Direção e roteiro: Zack Cregger. Data de lançamento: estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível. Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween.
A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro, Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025 gênero, mistério de horror com elementos sobrenaturais elenco. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher Benedict, Wong M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por Amy Madigan, é especialmente inesquecível, certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro, Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025 gênero, mistério de horror com elementos sobrenaturais elenco. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher Benedict, Wong M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por Amy Madigan, é especialmente inesquecível, certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero.
Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro. Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025 gênero. Mistério de horror com elementos sobrenaturais elenco. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível, certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro. Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025 gênero. Mistério de horror com elementos sobrenaturais elenco. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível, certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025
é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro. Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível? Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro. Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível? Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma.
Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro. Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível? Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro. Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível? Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro.
Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível. Certamente vai inspirar fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo. Título: A Hora do Mal 2025. Direção e roteiro: Zack Cregger. Data de lançamento: estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível. Certamente vai inspirar fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo. Título: A Hora do Mal 2025. Direção e roteiro: Zack Cregger. Data de lançamento: estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível. Certamente vai inspirar fantasias de Halloween.
A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro, Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025 gênero, mistério de horror com elementos sobrenaturais elenco. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível? Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro, Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025 gênero, mistério de horror com elementos sobrenaturais elenco. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível? Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero.
Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro, Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025 gênero, mistério de horror com elementos sobrenaturais elenco. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível, certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro, Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025 gênero, mistério de horror com elementos sobrenaturais elenco. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível, certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural.
Para fãs que buscam mais do que apenas A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo: título: A Hora do Mal 2025. Direção e roteiro: Zack Cregger. Data de lançamento: estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível. Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo: título: A Hora do Mal 2025. Direção e roteiro: Zack Cregger. Data de lançamento: estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível. Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir.
O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro. Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível, certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro. Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível, certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título:
A Hora do Mal 2025, direção e roteiro. Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível. Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo: título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro. Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível. Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo: título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro. Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível.
certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro. Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025 gênero. Mistério de horror com elementos sobrenaturais elenco. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível, certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro. Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025 gênero. Mistério de horror com elementos sobrenaturais elenco. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível, certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens.
A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro. Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025 gênero. Mistério de horror com elementos sobrenaturais elenco. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível? Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025 direção e roteiro. Zack Cregger data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025 gênero. Mistério de horror com elementos sobrenaturais elenco. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível? Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório.
No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo: título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro. Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível. Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo: título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro. Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível. Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula,
o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro. Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível? Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro. Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível? Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante.
Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro. Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível. Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro. Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível. Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro.
Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível, certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo. Título: A Hora do Mal 2025. Direção e roteiro: Zack Cregger. Data de lançamento: estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível, certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo. Título: A Hora do Mal 2025. Direção e roteiro: Zack Cregger. Data de lançamento: estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível, certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween.
A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto, A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror envolvente dirigido por Zack Cregger que mistura mistério sobrenatural com temas emocionais profundos. Centrado no desaparecimento assustador de 17 crianças de uma única sala de aula, o filme desenrola seu quebra-cabeça sombrio por múltiplas perspectivas, entregando um suspense gradual que permanece com você muito depois de assistir. O filme é descrito como um mistério de horror slow burn que se desenrola como um enigma. Embora tenha mais de 2 horas de duração, a narrativa é imersiva, mantendo você preso até o final brutal e aterrorizante. Os espectadores vivenciam o terror crescente através de diferentes pontos de vista: a professora, um pai enlutado, o policial local, o diretor da escola e um outsider perturbado. Fatos em resumo: título: A Hora do Mal 2025, direção e roteiro. Zack Cregger, data de lançamento. Estreou nos cinemas em 8 de agosto de 2025. Gênero: mistério de horror com elementos sobrenaturais. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, M. Madigan, Julia Garner, Josh Brolin e outros entregam interpretações carregadas de emoção, e o personagem Tia Gladys, interpretado por M. Madigan, é especialmente inesquecível? Certamente vai inspirar. Fantasias de Halloween. A crítica destaca a ousada combinação do filme entre horror sobrenatural e profundidade emocional, focando menos em sustos repentinos e mais em trauma, luto e tensão psicológica. A Hora do Mal usa elementos sobrenaturais não apenas para assustar, mas como metáforas ligadas ao conflito interno dos personagens. A Hora do Mal 2025 é um thriller de horror carregado de emoção e que desafia os padrões do gênero. Com um elenco de destaque e uma direção que eleva a tensão psicológica, oferece uma experiência única que permanece com você muito depois dos créditos finais. Se você gosta de horror que provoca reflexão e inquietação, é um filme obrigatório. No geral, A Hora do Mal se destaca como uma adição cuidadosa e marcante ao gênero de horror, combinando profundidade psicológica com mistério sobrenatural. Para fãs que buscam mais do que apenas susto,